Fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur, do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e impactantes que estão aí acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, galera, eu queria te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz o YouTube recomendar nosso conteúdo para outras pessoas. Vamos falar sobre o primeiro dia aí de performance dos ETFs de Ethereum, agora confirmado, né, com as movimentações finais que a gente ainda não tinha acesso. No vídeo que a gente postou ontem, vamos falar sobre a DYDX ou DYDX, que é uma das maiores corretoras descentralizadas de trade que foi hackeada e você pode ainda ter seus fundos em risco caso você utilize ela. Eu vou te falar mais detalhes como você evitar e consertar isso. A Rússia realmente desistiu, cara. Eles abaixaram as calças para o Bitcoin e agora estão aí permitindo o Bitcoin para mineração e também para comércio internacional. E por último, né, a gente vai falar sobre a aparição do Bitcoin na esfera de Las Vegas, que foi aí na noite da segunda-feira, se eu não me engano, e que está aí chamando a atenção de investidores do mundo inteiro. Não esquece de deixar aquele like, verificar a sua inscrição aqui no canal. E pessoal, o Bitcoin nesse exato momento passando por um dia de queda, 65.600 dólares, uma pequena queda de 0,43%. O Ethereum já está caindo aí 3%, é uma queda mais acentuada, voltando aí para baixo dos 3.400, 3.339. E o motivo dessa queda, pessoal, é porque hoje, especificamente, né, nessa última quarta-feira, os ETFs de Ethereum tiveram uma movimentação negativa. Foi um dia aí com mais de 3% de baixa e certamente isso acaba impactando, né, os criptoativos e, em especial, o Ethereum. Mas ainda assim, sinceramente, já era esperado que a gente visse uma queda e uma venda maior pelo lado dos ETFs no primeiro dia, similar, né, ao que aconteceu aí no Bitcoin lá em janeiro, quando ele foi lançado. Porém, o que surpreendeu muita gente, incluindo a mim mesmo, foi porque a gente viu um fluxo de entradas positivo no final das contas no seu primeiro dia de negociação, onde os ETFs de Ethereum superaram 107 milhões de dólares de compras. Então, na verdade, né, 106,6 milhões de dólares no seu primeiro dia de negociação, mesmo com o Ethereum Trust da Grayscale contando com vendas massivas, né? Vendas aí de mais de 480 milhões de dólares. Então, no final das contas, as gestoras compraram bastante ETF enquanto muita gente queria vender. E essas novas entradas aí para os novos ETFs de Ethereum foram suficientes para superar as saídas do ETHE, que é o Trust da Grayscale, o ETF da Grayscale, que teve 489 milhões de dólares de saída, representando 5% do capital aí do fundo. E o ETHE, né, caso você não saiba, é um fundo que ele existe já desde 2017, que permitia com que investidores institucionais comprassem Ethereum de forma privada através do fundo de investimento. E quando ele se tornou ETF, as pessoas podiam negociar ele na bolsa de valores e também comprar outros fundos com taxas mais acessíveis, igual a gente explicou, né, no dia de ontem. Então, consequentemente, né, vários investidores quiseram sair da Grayscale, que tem uma taxa de administração de 2,5%, e comprar qualquer um dos demais fundos, dos demais ETFs que tem taxas mais amigáveis. Além do mais, vale falar que a gente teve um volume geral de negociação de 1,08 bilhões de dólares, né, o que conta compras, vendas, negociações. Às vezes a pessoa comprou o ETF, mas fez um trade, vendeu no mesmo dia. Então, esse volume também foi muito impressionante, porque chegou a 23% do volume dos ETFs de Bitcoin na sua estreia, que, pasmem, foi um dos maiores volumes da história da Bolsa de Valores. Então, né, passando rapidinho aqui nas informações, a gente ainda tem 9 bilhões de dólares da Grayscale, que devem ser vendidos, boa parte deles aí ao longo das próximas semanas, o que é natural, né? A gente viu o mesmo acontecer com o Bitcoin, a maior parte dos investidores estão querendo sair, né, do fundo da Grayscale, que tem uma taxa de 2,5% de administração,
e ir para outras gestoras, como por exemplo a BlackRock, que tem 0,25, a Bitwise, que tem 0,20, ou então a própria Franklin, que tem 0,19. Então, nos próximos dias, a gente pode ver mais quedas acontecerem por conta dessa realização dos investidores da bolsa, né, que querem sair do ETF da Grayscale e ir para as demais. Inclusive, a título de curiosidade, os ETFs de Ethereum tiveram uma movimentação e compras maior do que os próprios ETFs de Bitcoin no dia 23 de julho. No caso, né, do Bitcoin, a gente teve uma saída de 78 milhões de dólares e no Ethereum a gente teve uma compra de 106 milhões. A DYDX é uma das maiores corretoras, na verdade ela é a maior corretora descentralizada de contratos derivativos. Ela sofreu um ataque hacker nessa última terça-feira, dia 23 de julho. E isso foi confirmado pelo próprio site através do Twitter. Basicamente, o site foi tomado e quando você entrava nesse site, você ia para um site falso, que é o dydx.exchange. E aí eles mudaram a versão e qualquer movimentação feita, quando você loga a sua carteira, né? A DYDX, caso você não saiba, é uma corretora que você opera só em Ethereum e você usa o Ethereum para estar operando contratos futuros baseados, né, em índices de outras criptomoedas. E aí o seu ganho ele vai ser em Ethereum no final das contas. Então, se você linkar sua carteira nesse site falso, você vai assinar um smart contract que vai dar permissão para o hacker, para o invasor, ter acesso à sua carteira e drenar os seus fundos. E no caso, né, a gente tem aqui várias versões da DYDX e a mais recente, que é a versão 4, não sofreu falhas. Mas existem, por exemplo, a versão 3, que foi comprometida. E aí, né, no meio dessa confusão, a equipe já falou, né, que estava ali atualizando o site e para não efetuar nenhum saque ou nenhuma transação nas contas até que a nova versão seja atualizada, porque se você fizer isso nesse meio tempo, você pode sem querer assinar aí um contrato inteligente que vai obviamente levar aí à perda dos seus fundos. Lembrando, né, que a DYDX é uma corretora descentralizada, então se ela foi hackeada e você não entrou na sua conta, seus fundos provavelmente estão seguros. A Exchange não comentou publicamente sobre isso, mas você precisa, né? É uma das vantagens da descentralização, você precisa assinar todas as transações realizadas. Então, se nesse meio tempo você investe, até na versão mais antiga, a versão 3, por exemplo, que foi a versão que foi comprometida, mas você não entrou na corretora, não conectou sua carteira, provavelmente os seus fundos eles estão seguros. E vale falar, né, que como o site for hackeado e direcionava para o site falso, tem pessoas que ainda podem ter o resquício, né, que é o que a gente chama de cache do navegador. Caso você entre, né, você entrou no site hackeado e não apagou o cache do seu navegador, então ele ainda pode direcionar para o site falso. Então é recomendável que você limpe todo o cache do seu navegador e reinicie a aplicação. No mais, eu acredito, né, não foi divulgado, mas eu não sei se muita gente aí foi danada com esse problema, mas vale a pena ficar de olho e sempre reiterar, sempre ressaltar aqui no canal a importância de você analisar todas as permissões que os smart contracts estão aí concedendo. E antes, né, que eu me esqueça, a MetaMask e outros aplicativos ainda podem lembrar, né, que podem enviar alerta para os usuários lembrando do risco. Então, se você se você entrou no site, certifica de estar usando a versão mais nova, que é a versão 4, e zerar o cache do seu navegador. Ainda assim podem ter aí alguns avisos. Então o ideal é esperar, né, a confirmação no Twitter oficial da DYDX, da DYDX, que já está tudo certinho. A Rússia vai burlar, né, aí o dólar se aproximando, utilizando o Bitcoin ao longo dos próximos meses. Foi o que o próprio parlamento russo afirmou, aprovando uma lei que permite a utilização do Bitcoin para o comércio internacional. E essa lei também vai legalizar a mineração de criptomoedas, que até então era proibida no país. Vale falar que a Rússia é um país muito propício para a mineração de criptomoedas, devido
a produção de gás natural, né, o que barateia a energia elétrica, e também pelo clima favorável para a refrigeração aí das máquinas. Então essa legislação ela visa facilitar transações internacionais que estão sendo prejudicadas pelas sanções dos Estados Unidos devido à guerra, né, além das regulações dos bancos legais. Então o rublo russo já não está sendo aceito em vários países do mundo, o que faz com que os países que ainda são amigáveis e comercializam com a Rússia não vão aceitar o dinheiro da Rússia e também não vão estar comercializando, passando dólar para a Rússia para ela comercializar com outros países. Então, nenhum país vai querer estar comercializando com a Rússia, porém, para facilitar o esquivo dessas sanções, eles vão querer utilizar o Bitcoin, que já é uma moeda muito mais aceita e pode facilmente ser convertida para o dólar, né? Vale falar que dentro da Rússia, os pagamentos com criptomoedas ainda não estão sendo aceitos, mas para empresas que querem fazer transações internacionais, elas já podem estar utilizando bitcoins. Então a venda de moedas digitais mineradas, agora que a mineração também é legalizada, vai ser permitida sem precisar aí do uso da infraestrutura de informação Rússia, e ela também vai ser isenta de leis de regulação cambial. Provavelmente vão estar isento aí de impostos. E o Putin, ele está apoiando aí o uso das criptomoedas para contornar as sanções. Porém, ele ainda critica o Bitcoin devido ao alto custo de energia de mineração, mostrando que ele é um completo leigo. A gente já passou várias vezes aqui que o próprio sistema monetário global consome mais energia que o Bitcoin, e que mais da metade da rede do Bitcoin hoje utiliza energias verdes e renováveis, né? Então esse negócio que o Bitcoin é ecologicamente incorreto é uma completa balela, e até o próprio Greenpeace, né, já foi ao contrário e agora já até aceita melhor o Bitcoin. E por último, né, vamos falar aqui do fenômeno que o Bitcoin apresentou lá na esfera de Las Vegas, que é um grande teatro, né, um museu assim tecnológico, e que ele, a parte de fora dele é um super telão de LED em alta definição que fica passando vários vídeos, anúncios, publicidades. E a mais recente foi a Crypto.com, que pagou, né, para até aparecendo um anúncio especificamente falando do Bitcoin, lógico, né, com a sua própria logomarca. Então o anúncio, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui pra gente. Acho que nesse site aqui eu consigo também. Olha só que legal, começa a logo, né, da Crypto.com, depois muda pro Bitcoin, olha só, com o Bitcoin grandão rodando, depois começa tipo uma chuva de vários Bitcoins para praticamente o centro de Las Vegas inteiro ficar vendo o poder do Bitcoin e o poder da criptomoeda. Lógico, né, no final, mostrando a logo da Crypto.com, que já é uma corretora muito conhecida nos Estados Unidos e principalmente em Las Vegas, que tem o estádio da Crypto.com, né? Ele patrocina as lutas de UFC que acontecem lá. Então isso aí fortalece ainda mais o Bitcoin. E muita gente está questionando, né, do Dog with Hat. Quando a gente teve o hype em março da meme coin, do cachorrinho de chapéu, chegou a comunidade a ter uma arrecadação de mais de $700 mil para colocar o cachorrinho na esfera. Mas infelizmente não rolou. Galera, não rolou e eu nem sei se vai rolar, mas o Bitcoin continua firme e forte. Para fechar, vamos falar um pouquinho sobre a análise do Bitcoin. E sem grandes novidades, tá? A gente está chegando próximo da região das médias, que é onde eu tenho algumas ordens. E devido a essa queda acontecer de forma suave, os níveis de RSI, eles vão aí se acalmando, eles vão dando uma esfriada, não ficam muito intensos. Então, é normal aqui que os níveis de sobrevenda venham gradativamente abaixando. Então, a sobrevenda ela já vai acontecer aqui próximo ao 64 e não mais próximo aos 64.500. Então, continuamos, né? Na verdade, dentro daquela região das médias dos 64 até os 62, região propícia aí para a gente estar vendo a formação de um fundo ascendente no gráfico diário e um eventual repique. E agora eu estou de olho em dois cenários, tá? O primeiro é esse repique acontecer e a gente vê um movimento de alta rolar. Se esse for o caso, eu já estou com algumas ordens de compra, já estou posicionado no Bitcoin, né? Fiz algumas parciais, eu vou usar essas parciais para reentrar aqui nessa região. E se a gente vê um repique, uma continuação de alta, beleza, a gente segue lucrando. Mas caso esse repique ele não aconteça de uma forma satisfatória, né? A gente não consiga romper o 68, ou então rompa e faça uma armadilha, a probabilidade da gente começar a ver mais quedas pela frente e corrigir no gráfico semanal
já aumenta consideravelmente. Então eu vou traçar essa Fibonacci aqui e seguir de olho em níveis de Fibonacci para acumular ainda mais Bitcoin com aquele capital que eu falei para vocês. Galera, eu comprei no 54, eu comprei no 60 ao longo dessa queda aqui, mas eu ainda tinha caixa para comprar caso a situação ficasse mais extrema. Como não ficou, eu vou aproveitar esse caixa para reentrar aqui, caso, né, o Bitcoin aí apresente uma oportunidade de queda maior. E aproveitando, né, que o Ethereum está em alta, eu também estou de olho para o Ethereum estar fazendo aqui um cenário no diário de ombro, cabeça e ombro invertido, tá? Então a gente tem aqui o ombro esquerdo, a cabeça, e com essa correção aqui, deixa eu arrastar o gráfico para cá, a gente vai ter o ombro direito. Então, caso se confirme esse cenário aqui, ó, de ombro, cabeça e ombro, e a gente supere a linha do pescoço, a gente vai ter os alvos acima da região de máximas. E acima da região de máximas, a nossa próxima resistência é justamente o topo histórico formado lá em 2021, que é a região aqui dos 4.800 dólares. Então, se a gente romper o ombro, cabeça, ombro e superar os 4.000 dólares, provavelmente vamos ver o Ethereum lá nas máximas históricas, ainda mais agora que a gente tem os ETFs sendo negociados na Bolsa de Valores americana. E por isso, né, eu sigo comprando Bitcoin e eu sigo comprando Ethereum, acreditando aí na maior probabilidade que é a tendência de alta. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!